Daí a gente vai começar vendo alguns elementos do nosso formulário, vai dar uma passadinha por alguns dos elementos que são importantes dentro do formulário, e aí na sequência a gente vai, ao final, mais para o final da aula, a gente vai criar um formulário padrão, né, onde a gente vai ter aí diversos elementos aí para a gente ver como que seria, né, essa ideia para trabalhar com formulários aí. Bom, então vamos lá, né, eu vou fazer o seguinte, vocês lembram que nas aulas anteriores nós estávamos fazendo o seguinte, alguns dos exemplos que nós vimos em sala de aula, eu criei aqui na pasta documentos da minha máquina, eu criei uma pasta Vasco e dentro dessa pasta Vasco, eu coloquei alguns elementos aí junto com vocês, né? Criou uma pasta estilo para guardar os nossos estilos CSS, a gente criou uma pasta de imagens para guardar as imagens, né? E assim sucessivamente, né, para o nosso projeto. Então vai fazer o seguinte, vai criar uma nova pasta aqui, ó, e a gente vai chamar essa pasta de formulário, certo? Então vamos criar uma pastinha aqui dentro de documentos e essa pastinha nós vamos chamar ela de formulário, certo? E aqui dentro dessa pastinha chamada de formulário, nós vamos salvar o nosso primeiro documento HTML, né? Então vamos lá, né? Então aqui, passando no nosso Visual Studio Code, que nós estamos usando para escrever os códigos HTML, você vai vir aqui em File, vai pegar aqui, ó, New File, e vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, a gente vai pegar e vai salvar direto o arquivo. Vocês já entenderam que uma vez salvo direto o arquivo, fica mais prático, porque o Visual Studio Code tem aquelas listas de autocomplete e tal, né? Todo mundo já sacou essa ideia. Então vamos lá, vamos salvar. Eu vou vir aqui, não na pasta Vasco, vou voltar aqui na pasta Documentos, vou achar essa pastinha aqui chamada de formulário, e eu vou chamar esse cara aqui, ó, de cadastro.html. Vou achar aqui, no meu caso, né, o HTML aqui na minha lista, porque senão ele bobeia aqui na hora de salvar para mim, né? Então, cadastro.html, dentro da pastinha formulário, que está dentro de documentos, e aí a gente vai dar um salvar aqui, né? Vamos deixar salvo, então, esse nosso documento. E aí, vocês já pegaram aquela manha de digitar lá o HTML 2.5, né, e pressionar o Enter, para ele montar o nosso código HTML, né? Então, vamos lá, olha só, HTML 2.5, né, para ele fazer a montagem aí. Como eu havia digitado em letras maiúsculas ali, ele buga, né, o autocomplete, mas tudo bem. Aí, feito isso, essa tag aqui a gente vai tirar fora, né? A gente já havia comentado que essa tag é uma tag que trabalha com responsividade, mas responsividade é um assunto aí para as próximas disciplinas de programação, né, que é basicamente a ideia de introdução. Você vai mudar aqui o idioma para PTBR, e aqui a gente vai pegar esse título, e ao invés de documento, a gente vai colocar assim, ó, cadastrando dados com forms, né, com os nossos formulários. E aí, de acordo com o que eu havia comentado com vocês nas aulas anteriores, e de acordo com o que vocês já haviam visto naquelas 2 videoaulas daquele dia que eu fiquei sem internet, né, naquela terça-feira da semana passada que eu estava sem internet, a gente viu que para criar o formulário, a gente tem uma tag chamada de form, essa tag form, ela tem uma tag de fechamento e uma tag de abertura, e aqui dentro do form, nós temos 2 elementos muito importantes. O primeiro elemento é o tal do action, né, que eu já havia comentado com vocês na aula passada, mas só vou relembrar aqui. O action, ele é o destino dos dados, ou seja, toda vez que você dentro da tag form chama o action está dizendo assim, olha, os dados que forem digitados dentro desse formulário serão enviados para esse endereço aí dentro do action. Então, por exemplo, eu tenho lá um recebe underline dados.php. Então, de repente, você tem lá um arquivo numa linguagem como, por exemplo, PHP, então o action, ele traz isso, né? Ele traz o caminho do local aonde os dados serão enviados. Então, toda vez que o usuário vir aqui e preencher todos os dados dele e clicar no botão submeter, por exemplo, o que vai acabar acontecendo? Ele vai acabar enviando esses dados do formulário para qualquer coisa, né? Qualquer coisa, fica meio esquisito, mas para qualquer arquivo de programação que esteja linkado aqui, ó, dentro dessa nossa tag aí, chamada de action. E aí, nós temos 2 métodos de envio, né, que eu havia comentado com vocês. A gente tem um método chamado de get, que a gente poderia estar fazendo o envio, e até vamos abrir mais uma tag form aqui, ó, só para a gente complementar aqui, ó, né, vamos colocar aqui a nossa tag action também recebe dados.php, e aí existe
a forma de você enviar os dados através do método GET ou através do método POST. Ou seja, esse recebe dados.php, ele pode receber os dados através do método GET ou através do método POST. E aí, de acordo com o que a gente também já viu nas aulas anteriores, né, o método GET, ele não é um método seguro. Por que ele não é um método seguro? Porque ele acaba passando as informações ou os dados desse formulário através da URL da nossa aplicação, né? Ou seja, através do endereço do site, né? Que nem, por exemplo, aqui, né? Aqui tem Meet, Google, blá, 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 alguma coisa aparecendo aí na tela, né? Então, toda vez que você acaba utilizando o método GET acaba fazendo isso, né? Ele acaba passando os dados através da URL, que não se fossem dados irrelevantes, né, dados sem importância, por exemplo, todo mundo está vendo, né, sei lá, por exemplo, o nome, o sobrenome, o endereço do cara, né, todo mundo hoje, se você entrar aí na internet e procurar pelo nome de alguém, você vai acabar encontrando diversas informações, então o seu nome e o endereço e o sobrenome estão aparecendo na barra do navegador, quase nem faz muita diferença, né, os dados podem aparecer ali tranquilamente. Agora, se forem dados mais sigilosos, né, por exemplo, é um formulário de login, né, tem um form lá de login, o cara vai digitar o usuário e a senha dele e vai clicar no botão logar, por exemplo. Aí é interessante fazer o envio através do método POST, né? O método POST é o método mais seguro de envio, e o método POST, ele não manda os dados nas requisições, ou melhor, ele não manda os dados através do endereço HTTP, ele acaba mandando uma requisição interna, né, dos dados do formulário, ele acaba mandando, então, uma requisição interna para esse nosso arquivo fictício aí chamado de recebedados.php. Então, o método GET manda pela URL, método POST trata internamente os dados a serem enviados aí. E o ACTION é o caminho daquilo ou daquele arquivo que irá receber os dados digitados dentro do form. Beleza, até aí, né, fechou a brincadeira, isso aqui a gente já havia visto também lá nos vídeos, já havia visto nas aulas anteriores, quando eu passei para vocês lá o W3 School, lá que eu pedi para vocês darem uma olhada também, a gente já viu cada um desses elementos, e aí, né, fecha a brincadeira. Eu posso ter vários formulários, né, dentro do meu documento HTML, então, por exemplo, lá vocês estão vendo ali que eu fiz dois, né, os dois estão direcionados ao mesmo arquivo .php, mas não tem problema, né, um está direcionado com o método GET, outro com o método POST, poderia ser outro arquivo, né, por exemplo, aqui no Action poderia ser um login.php, né? Então, por exemplo, o indivíduo preencheu o usuário e senha dele, clicou no botão submeter ou botão enviar, e aí os dados serão enviados para esse arquivo chamado de login.php, que vai pegar o usuário e senha, né? E uma vez que ele pega esse usuário e senha, ele vai fazer lá a autenticação, né? No caso desse nosso usuário e senha aí. Bom, então vou fazer assim, ó, como eu posso ter vários formulários, e por enquanto a gente vai trabalhar apenas com um, como exemplo, né, então vai fazer o seguinte, olha só, eu vou manter aqui, ó, o método GET mesmo, né, vou manter esse arquivo fictício aí chamado de recebedados.php, e a gente viu que o elemento mais importante de um formulário é a tag input. Toda vez que você vai colocar um determinado elemento, por exemplo, no teu formulário, você faz bastante uso dessas tags input. Aí a tag input, ela tem um atributo chamado de type, e o type é um atributo muito importante, porque o type permite que você especifique qual é o tipo de input que você tem. Numa tradução literal, input significa entrada. Então, toda vez que você está trabalhando com formulários, você precisa de entradas, né? E as entradas, elas são dadas através dessa tag chamada de input. O input mais padrão que nós conhecemos é o input chamado de text, que ele coloca uma velha e boa caixa de texto, como eu havia comentado com vocês, né? Ele vai acabar colocando sempre uma caixinha de texto. É o padrão, né, dos input types que a gente encontra. A gente viu uma propriedade chamada de name, né, nas aulas anteriores aí. Essa propriedade name, ela é bem importante porque ela vai trazer a referência desse nosso input. Então, por exemplo, a hora que a gente clicar e submeter o envio dos nossos dados por método GET, ou recebe dados.php, ele vai precisar saber o nome dos inputs, né? Então, vamos fazer de conta que aqui, ó, eu estou pedindo, por exemplo, usuário. Então, vou colocar assim, ó, usuário, né? Usuário também não, né? Usuário. Então, o name dele é usuário, por exemplo. E aí, a gente poderia
colocar ainda outras informações, como, por exemplo, na aula passada a gente viu o label, né? Mas aquele label lá não era obrigatório, né? O label é apenas um rótulo que você pode colocar dentro do teu input, né? Só para tornar a brincadeira um pouquinho mais fácil. E se você não quiser usar um label, você poderia colocar simplesmente o texto aqui, ó, direto, né? Por exemplo, usuário, 2 pontos, ou apenas usuário e na sequência o input, né? Também funcionaria. Ou você ainda pode utilizar o elemento aqui, ó, dentro do input, chamado de placeholder. Esse placeholder, ele é um texto em forma de comentário que pode aparecer dentro da nossa caixinha de texto. Então, você vai usar. Na aula passada a gente viu o label, eu mostrei ali que a gente poderia escrever a informação que a gente quer para esse input na frente dele, mas eu vou usar o placeholder só para vocês entenderem, né, a ideia, né, do placeholder. Ele é um texto informativo, que ele aparece como uma espécie de um comentário dentro da própria caixinha de texto, mas daqui a pouquinho a gente já vê, né, quando eu rodar esse exemplo desse formulário, já vocês vão entender o que é o placeholder aí. Então, por exemplo, digite o seu usuário. Aí, fechou, né, o input. Já entendeu aqui que a tag input ela não tem uma tag de fechamento, né? Basta abrir o input, e aí você pode colocar, por exemplo, um outro input qualquer, né? Então, por exemplo, você pode ter, como nós estamos simulando aqui, ó, um input, ou melhor, um formulário, desculpe, para login e senha, né, que é mais ou menos a ideia que nós estamos tentando montar aqui, né, nós estamos tentando montar um formulário para login e senha. Notem que nós também temos um input type chamado de password. O type chamado de text, o type text é uma caixa de texto normal, é uma caixa de texto convencional, mas eu poderia, por exemplo, utilizar também no type o password. Qual é a diferença? A diferença é que o input type do tipo password, ele vai fazer com que a nossa caixa de texto já venha com aqueles asteriscos ou aquelas bolinhas que ocultam a senha. Então, quando você está dentro do navegador e você vai digitando, por exemplo, lá a tua senha, né, o teu login, por exemplo, o navegador ele já vai acabar ocultando aqueles elementos. Então, quando você usa o input type do tipo password, é isso que ele acaba fazendo ali para a gente. Então, vou colocar aqui ó, o name para ele. Vamos colocar aqui como senha, né, por exemplo. E aí o placeholder a gente podia colocar aqui, né, digite sua senha. E aí, uma vez que você tenha o usuário e senha já digitados, já colocados ali dentro, você poderia colocar, por exemplo, um input type do tipo submit, né? E daí esse submit ele faria o quê? O submit ele nada mais é do que um input do tipo botão. Então, quando você coloca um input type do tipo submit, o que você está colocando, na verdade, é um botão que vai fazer o envio dos dados. Ou seja, depois que o indivíduo digitar o usuário e a senha dele e clicar no botão submit, através do método get, ele vai acabar pegando o usuário e senha digitados aqui dentro e vai acabar enviando para esse arquivo chamado de recebedados.php. Então, vou colocar o name para ele também, né? Vamos chamar isso aqui ó, de logar. E aí o value é o texto que vai aparecer escrito dentro desse botão, eu vou chamar ele de login, né? Login é o texto que eu vou acabar chamando. E aí, você tem o teu primeiro formulário basicamente completo, né? Lógico que você vai ver aqui no decorrer das aulas que existem outras tags, né? Tem mais tags aí que ainda vai estar trabalhando, mas alguns inputs aqui a gente já sacou a ideia. Então, por exemplo, eu vou salvar isso aqui, né? Vou vir aqui em File, eu vou pegar Save, lembrando que eu poderia usar o Ctrl S também para estar salvando, né? Eu vou vir aqui na nossa pastinha de formulário, eu vou clicar o botão direito aqui, ó, e vou abrir ela com o Google Chrome para ver o resultado. E olha só, a hora que eu abro o meu formulário aqui na tela, eu vou ter aqui, ó, digite seu usuário, digite sua senha. Ó, o que é o placeholder, né? O que é esse tal de placeholder que foi colocado aqui, ó? Esse placeholder, ele é um texto que aparece, olha só, dentro da caixinha de texto, né? Então, olha só, digite seu usuário, digite sua senha, o texto aparece aqui dentro. Só que é legal que quando o indivíduo clicar aqui dentro, olha só, eu vou clicar aqui dentro da caixinha. Olha só, o texto permanece, ele fica como uma sombra, mas eu poderia, por exemplo, digitar o nome do usuário, né? O Rodolfo aí, por exemplo, o nome do usuário. E aqui na senha a mesma coisa, olha só, se eu começasse a digitar a senha, por exemplo, eu amo Pirog, por exemplo. Então, notem que
o placeholder desaparece. E por que ele está aparecendo essas bolinhas aqui, ó, nesse campo de input? Ele está aparecendo essas bolinhas justamente porque nós estamos utilizando aqui, ó, um input type chamado de text para o usuário. Então, input type chamado de text é uma caixa de texto convencional. E aí aqui, ó, nós estamos usando para a senha um input type do tipo password, ou seja, também é uma caixa de texto, mas é uma caixa de texto preparada para receber uma senha. Então ela já vai acabar escondendo, né, os caracteres da nossa senha aí. E aí o placeholder é aquela informação que eu mostrei para vocês. O placeholder é bem interessante, né, porque ele é um texto sombra que aparece dentro da nossa caixa de texto, e aí a gente não precisa nem apagar ele, nada, clicou ali, começou a digitar, o próprio HTML já se encarrega, né, de apagar os elementos aí. E o botão login, que nós colocamos aqui, ele nada mais é do que o nosso input type do tipo submit, né, cujo valor, ou seja, aquilo que estaria escrito aqui é login. Então, quando o indivíduo clicar em login, por método get, ele vai tentar mandar os dados para esse recebedados.php. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Então, quando eu clicar no botão login, olha só, ele tentou enviar para o recebedados.php. Estão vendo aqui, ó? O recebedados.php foi chamado. Só que como o recebedados.php é um arquivo que não existe, né? A gente não criou esse arquivo ainda, ele acaba lançando para a gente essa mensagem aqui, ó, dizendo que o arquivo não foi encontrado. Mas notem que, como nós enviamos os dados por método get, olha como que os dados aparecem aqui em cima. Tá vendo aqui, ó, como os dados aparecem aqui em cima, os dados que estão sendo enviados? Olha só, ele pegou o nosso campo usuário, né? Da onde que ele pegou esse campo aqui chamado de usuário? O campo usuário, ele veio aqui, ó, e pegou desse name que a gente colocou aqui, ó, né? Como esse name aqui, ó, nós demos o name dele de usuário, então na hora que nós jogamos o conteúdo aqui, ó, ele acabou pegando o name usuário. E o que nós havíamos digitado dentro da caixa de texto? Dentro da caixa de texto nós havíamos digitado a palavra Rodolfo. E qual o próximo campo que nós estamos enviando? O próximo campo é o campo senha, porque olha só, o nosso segundo input type, que é do tipo password, o name dele, nós chamamos ele de senha, né? Chamamos ele de senha. Então ele está enviando aqui, ó, a senha. Lembra aquilo que eu falei agora há pouquinho? Olha só como é perigoso, por exemplo, esse método get, ele não é um método seguro, né? Note que ali era um campo senha, né? Tudo bem, você foi lá e colocou input type do tipo password. Quando o usuário digitou os dados dentro do formulário, show de bola, apareceu as bolinhas pretinhas, o usuário não conseguiu enxergar, por exemplo, a senha que você havia digitado, mas o que adianta? Olha só, agora que nós estamos passando os dados por método get, olha só, se eu vir aqui e olhar aqui, eu estou vendo a senha, tá vendo? Ó, eu amo pirog, foi a senha, né, que eu acabei colocando, e agora vocês estão vendo a senha do Rodolfo ali dentro. Então, o método get, para dados que são importantes, você acaba desconsiderando, não usa ele. E aí, por fim, você tem o logar, ou seja, o que é o logar? O logar é o nosso botão submit que nós acabamos de mandar, né? Olha só, a gente chamou ele de logar e o valor que nós estamos mandando aqui para ele é o login. Então, ele mandou os dados para o nosso recebedados.php. Então, essa é a grande sacada do método get. O método get coloca todos os dados aqui, ó, na URL, né? Ele vem aqui e coloca todos os dados aqui na URL na hora de fazer o envio ali para a gente. Tudo bem, eu vou fechar isso aqui. Eu vou voltar aqui para o nosso formulário e vou fazer o seguinte. No lugar do método get, eu vou mudar agora para o método post, né? E de acordo com o que eu havia explicado para vocês, é o método mais seguro, né? O método get ali quebrou as pernas da gente, né? O método get mostrou a senha do usuário, daí acaba não sendo uma coisa tão interessante assim para você trabalhar com ele. Então, método post. Vou salvar, porque eu mudei o método do formulário. Vou passar aqui de volta para a nossa pastinha aqui, ó, do nosso formulário. Vou abrir de volta aqui com o Google Chrome. Olha só, vou digitar o usuário, né, o Rodolfo. Vou colocar a senha aqui, ó, eu amo pirog, e vou clicar no botão login. Olha só, quando eu mando por método post, olha o que acontece. O formulário nosso chamou o recebedados.php. Ó, anotem aqui em cima aqui que ele encontrou aqui, ou melhor, que ele procurou, né? O recebedados.php. Mas agora que nós estamos enviando os dados por método post, os dados não são mostrados aqui em cima.
Então, reparem agora que depois do recebe dados.php, nós não temos mais aquele ponto de exclamação, o nome de cada um dos inputs e os valores de cada input. O post, ele acaba passando as informações ou os dados coletados no formulário de forma que o usuário na frente do programa não consiga interagir com esses dados. Então, ele acaba passando os dados de uma maneira mais segura. Então, toda vez que você tiver dados importantes ou sigilosos para você trafegar dentro do teu formulário, você preferencialmente dá mais razão ou mais voz ao método POST, né, porque o método POST é o método mais seguro. Novamente lembrando, né, dentro da nossa pasta formulário, não tem o recebe.php. Então, como não tem o recebe.php, por isso que ele está dando essa mensagem aqui que o arquivo não foi encontrado. Mas o action jogou a gente para cá, né? Por quê? Lembre sempre, o action joga a gente para o arquivo de destino dos dados. E o método é a forma como nós estamos enviando os dados para o nosso formulário. Então agora ficou uma coisa mais palpável, né? Agora nós já conseguimos entender um pouquinho melhor, né? Como funciona essa ideia de método get e método post. E aí? Também a gente conseguiu entender a ideia do placeholder, né? O placeholder é um elemento bem interessante aqui, porque ele coloca um texto sombra dentro da nossa caixa de texto, né? Tanto para a senha quanto para o usuário. Aí você não precisa obrigatoriamente ficar colocando aqueles labels da aula passada, né? Que havia colocado os labels na aula passada para representar que ali era o usuário, ali era a senha e assim por diante. Se eu quisesse apresentar cada um dos input types um embaixo do outro, eu só precisaria colocar aqui, ao final de cada um desses elementos, uma tag BR, né? Então, eu coloco input type BR, outro input type BR, e aí, né, eu teria um elemento abaixo do outro. Então, vamos salvar isso aqui, Vamos voltar para cá. Olha só, quando eu atualizar aqui, um elemento, um embaixo do outro. Mas se eu quisesse mais espaço? Bom, se eu quisesse mais espaço, você poderia, por exemplo, vir aqui, e colocar duas tags BR, né? Então, por exemplo, um espaço para separar o input type do outro e 2 espaços para separar o botão login. Daí isso é uma coisa mais de estilização, né? CSS só daqui a pouco ainda vai falar aí, olha só, eu poderia estar afastando os elementos aí. Tá, mas ainda tá as caixinhas muito juntas, não tem problema, poderia voltar aqui e ainda poderia, né, colocar mais outros elementos aí. Ctrl S para salvar, volta para cá, atualiza a página, né, e o formulário já estaria criado aí. Então essa é a ideia. Só que daí agora, com o surgimento do HTML, na versão 5, a gente acaba encontrando mais elementos de formulário. Então, haviam, até a versão 4, por exemplo, do nosso velho e bom HTML, nós tínhamos apenas alguns elementos que a gente podia usar dentro desse formulário. E, basicamente, tudo era focado, por exemplo, em input types do tipo text. Então, se você quisesse fazer input type do tipo password ou alguns outros tipos que a gente vai ver agora há pouquinho, isso já envolvia JavaScript, já envolvia CSS, então já se tornava uma brincadeira um pouquinho mais chata aí para estar fazendo. Mas aí com a entrada do HTML5 a gente acaba encontrando alguns inputs um pouquinho diferentes, né? E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês ali, que existem algumas maneiras um pouquinho diferentes ou melhor, inputs diferentes para trabalhar com o nosso formulário. Então, você vai abrir mais uma tag form, né? Acho que eu tinha ouvido tocou aqui. Entendi. Para fazer aparecer a senha no campo, né? Aí a gente teria que trabalhar com JavaScript, né? Até onde eu sei, aquele esqueminha lá que tem tipo um olhinho, né? Um olhinho cortado, um olhinho destravado. Aí seria um trabalho justamente com JavaScript, né? Daí a gente poderia adicionar a máscara ou tirar a máscara clicando no botãozinho, mas em HTML puro a gente não tem, né? Essa possibilidade, pelo menos eu desconheço, né? Alguma possibilidade diretamente com HTML. Bom, mas também fica tranquilo aí que, como eu havia comentado, vocês vão ter ainda JavaScript aí para frente, aqui é apenas uma introdução, né? Aqui vocês só estão pegando gosto ou raiva pelo conteúdo, né? Então aí fiquem tranquilos que aí para frente a coisa vai mudando e vai ficando cada vez mais específica aí. Aqui é só
um apanhado geral para a gente começar a entender o processo de programação aí. Bom, o primeiro input type que a gente vai estar vendo é o input type chamado de button, né, ou um botão, porque nós acabamos de ver ali um text, um password, um submit, mas o HTML5 traz para a gente um input type chamado de button. Só que o button, o input type chamado de button, ele cria um botão, né, ele vai criar um botão clicável dentro do nosso formulário, ou seja, o indivíduo pode ir lá e pode clicar, só que normalmente esses input types chamados de input type do tipo button, né, ele é muito utilizado com JavaScript. Então, toda vez que você tem lá um JavaScript e você precisa fazer uma ativação desse JavaScript e precisa rodar um determinado elemento, você acaba utilizando, então, esses input types do tipo button, porque o submit, ele é um botão, né, o input type do tipo submit, ele é um botão, mas a única coisa que o submit faz é enviar os dados para o endereço que está dentro do action. Então, o submit, ele não executa outra função, a não ser pegar os dados do formulário e enviar para o action ou para o endereço que aparece aqui dentro do action. Mas outros input types, como por exemplo o button que eu estou comentando, você poderia colocar botões a mais dentro do teu formulário e você poderia criar ações diversas dentro do teu formulário, só que daí já exigiria, né, o uso mesmo já de JavaScript aí. Mas tudo bem, então não vai ver JavaScript, mas a gente vai ver a nossa, digamos, esse nosso input type chamado de button, né? Então eu vou abrir mais uma tag form, você vai deixar esse formulário aqui, até vou colocar aqui em cima um H1, olha só, logando, vou colocar assim, né, só para ter uma encheção de linguiça ali, né? Vou pular deixar umas duas linhas aqui, ó, de espaço em branco, vou pular umas duas linhas e vou criar aqui, ó, um novo formulário, e aqui eu vou criar esse input type, olha só, input type do tipo button, né? Então você vai criar aqui, ó, input type do tipo botão, né? Input type button, que é o que nós vamos criar a partir de agora. E aí, você vai colocar um value nele, né? Ou seja, o que é o value? E o type especifica o tipo de input, o tipo de entrada. Então, assim como nós tínhamos uma entrada do tipo texto, uma entrada do tipo senha e uma entrada que era um botão de envio, né? Aqui a gente vai ter um input type do tipo button. O value é o que vai aparecer escrito nesse botão. Então, por exemplo, né? Clique-me, ou melhor, assim, né? Não clique aqui, né? Então, você vai colocar um texto qualquer para aparecer nesse botão. E aí, você poderia, se você tivesse, por exemplo, trabalhando com JavaScript, você poderia utilizar um atributo chamado de onClick. E esse atributo onClick, que nós estamos colocando aqui, ó, nesse nosso input type do tipo button, dentro desse atributo chamado de onClick, a gente poderia estar chamando uma função JavaScript dentro dele, e aí chamando uma função JavaScript dentro dele, toda vez que a gente clicasse nesse input type button, ele acionaria essa nossa função criada em JavaScript aí, né? Mas por enquanto, né, JavaScript não é o foco, mas entendo que através do atributo onClick, a gente poderia chamar uma função JavaScript aqui dentro, e aí essa função JavaScript faria alguma ação aí que você acabou programando, talvez zerando os campos, talvez abrindo mensagens de alerta, abrindo um pop-up, ou fazendo qualquer outro tipo de configuração que a gente achasse mais interessante. Ó, vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Então, esse é o nosso input type button. Então, ele coloca um botão ali na nossa tela. Só que, como eu havia comentado, normalmente esse tipo de input type ele é muito legal para você usar em parceria ou em conjunto, principalmente com JavaScript. Então, se você estivesse trabalhando com JavaScript, né, você acaba utilizando esse tipo de input type, até porque ele tem um atributo chamado de onClick, e dentro do onClick a gente poderia estar chamando aí algumas funções, né, em JavaScript aí também, né. Bom, então vamos só atualizar aqui, ó. Olha só, o nosso logando que ainda havia colocado, e aqui, ó, aparece o nosso não clique aqui. Olha só, a hora que a gente clicar aqui, ele é um botão clicável, e se nós tivéssemos ali uma função feita em JavaScript, a gente poderia, né, estar acionando essa nossa funçãozinha aí. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos vir aqui, ó, dentro do nosso body, por exemplo, e vamos abrir aqui, ó, uma tag chamada de script, e aqui dentro dessa tag script vamos criar aqui, ó, uma function
sei lá, por exemplo, né, vamos colocar o nome mais bonito, colocar assim, ó, mensagem, né, e aí, dentro dessa nossa função mensagem, a gente vai colocar, por exemplo, lá um alert, e dentro desse alert, vamos colocar assim, ó, foda-se o Vasco, né, faz tempo que nós não usamos a nossa frase de guerra, né, e aí você poderia fazer o quê? Olha só, através dessa tag chamada de script, a tag script permite que você trabalhe com JavaScript dentro do teu HTML. Então, assim como a tag chamada de style permitia que você trabalhasse, por exemplo, com o CSS, assim também a tag script permite que você trabalhe com JavaScript. Lembre que o foco da aula não é JavaScript, então não se encana com essa função que eu coloquei, né? Essa função ali é só um exemplo bem básico, mas não é para esquentar a cabeça com isso aí, porque se não é conteúdo de prova, eu não vou cobrar, eu só quero só deixar melhor exemplificado a ideia do button, né? Porque o button, ele é um botão clicável, mas obrigatoriamente ele é utilizado em parceria com o atributo onClick, chamando as funções JavaScript que a gente acaba aí, portanto, criando aí. Então, como nós criamos um atributo chamado de, ou melhor, uma função chamada de mensagem, essa função mensagem aqui dentro do onClick, a gente pode simplesmente chamar ela, né? Olha só, input type do tipo button, o value é não clique aqui, e o onClick a gente vai acabar chamando, né, a nossa mensagem aí. Bom, se a gente salvar esse nosso indivíduo, vir aqui e atualizar a nossa página, quando a gente clicar aqui, ó, ele abre o alert, né, que é o código que foi colocado ali, ó, ele nada mais é do que uma caixinha de mensagem. Então, alert é uma caixinha de mensagem. Olha só, foda-se o Vasco, né? Então, não clique aqui, clicou, ele acaba abrindo, então, essas caixinhas aqui pra gente aí. Então, esse é o input type do tipo button. Input type do tipo button, ele com o atributo onClick, ele é utilizado justamente para executar funções em JavaScript. Então, se a gente estivesse criando funções em JavaScript, a gente usaria bastante esse input type aí. A professora Andrea é a professora de JavaScript de vocês, né? E tenho certeza que vocês vão acabar utilizando bastante, né? Essa ideia, né? De JavaScript com tags, com input types do tipo button. Você vai colocar esses botões e vai precisar acionar as funções em JavaScript aí. Bom, então olha só. Text, password, submit e button, né? Então vamos lá. Vamos mais um input type que a gente poderia estar trabalhando. Então, vou colocar aqui, ó, pular duas linhas, vamos abrir mais uma tag form. Como eu havia comentado no começo da aula, a quantidade de formulários ali não importa, né? A gente pode colocar quantos formulários a gente achar interessante dentro da nossa página, né? Já estou com 3, se quiser colocar mais também nada impede, e assim vai. Bom, próximo input type que nós temos agora é o input type chamado de checkbox, né? Ou seja, caixinhas de checagem, né? Essas caixinhas de checagem, né? Ou também chamadas de caixas de seleção, ele aparece uma caixa quadrada na frente dele que a gente clicando a gente pode estar marcando e clicando pode estar desmarcando, né? Então essas caixas de seleção elas permitem, por exemplo, que o usuário possa marcar uma ou mais opções ao mesmo tempo, né? Então esse campo de checkbox é interessante porque ele é um campo que tira do usuário a ideia de digitação, então o usuário não precisa ficar fazendo digitação de palavras, e ele coloca na frente da nossa opção uma caixinha quadradinha, aonde o usuário pode ir lá e pode estar checando aquela informação. Ou seja, o que é o checar? O checar é selecionar. Então, o checkbox é uma caixa que pode ser selecionada e desselecionada. E o lado interessante do checkbox é que essas caixas de seleção, como eu havia comentado, elas permitem que o usuário possa marcar mais de uma opção ao mesmo tempo. Então, ele pode marcar uma ou mais opções aí, né? Então, esse seria o checkbox, também o input type. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar e vamos colocar aqui, ó, um exemplo, dentro da nossa tag form. Então, olha só, o nosso input type, e aí nós temos aqui, ó, checkbox, né? Caixas de seleção, caixas de checagem, né? Que eu posso ir lá e posso escolher o elemento que foi checado aí. Aí eu vou colocar um name, né? Então, name, a gente vai pegar e vai colocar ali ele, e aí a gente vai colocar... o que a gente poderia... por exemplo, vamos brincar assim do que
coisas que eu tenho ou coisas que eu não tenho, coisas que eu possuo ou coisas que eu não possuo. Então, por exemplo, vamos chamar assim, ó, de coisa 1, né? E dentro dessa coisa 1, vamos colocar aqui ó, um value, e dentro desse value vamos colocar assim, ó, por exemplo, bicicleta, né? E aí vamos fechar a nossa, vamos fechar aqui o nosso input type, e aí já ao lado dele vamos fazer assim, ó, eu tenho uma bicicleta. E aí vamos colocar aqui, ó, um BR para pular a linha. Colocar aqui, ó, mais um input type, né? Ou seja, sempre quando a gente vai trabalhar com a ideia do checkbox, a ideia do checkbox é dar ao usuário a possibilidade dele selecionar um ou vários elementos, né? Então, o que o usuário tem? Até vamos colocar aqui, ó, vamos colocar assim, ó, uma tag H1, eu tenho os seguintes itens, né? E aí você vai lá e seleciona os itens, né, que você tem. Por exemplo, o value 2, eu vou colocar aqui, ó, celular. Assim, ó, eu tenho um celular. Vou colocar aqui um BR para pular linha, olha só. E aí você vai colocando quantos input type do tipo checkbox você achar interessante. Vou colocar aqui, ó, a nossa coisa 3, value, paciência. Assim, eu tenho muita paciência. Vamos lá, mais um aqui, ó, input type é um checkbox, name, coisa 4, value e chute. Vou colocar tudo junto aqui, ó, que chute, e assim, eu tenho um que chute. Beleza? E aí, né, eu poderia ter ainda aqui, ó, um input type do tipo submit para enviar os dados, mas como nós não estamos enviando dados para nenhum lugar, né, então a gente só vai ficar por enquanto com esses input types do tipo checkbox. Como eu havia comentado, por que as propriedades name são importantes? As propriedades name, elas são importantes porque na hora que você faz o envio desse formulário, ele acaba tratando cada um desses checkbox com esses nomes que estão aqui. Então, por exemplo, o primeiro checkbox é o coisa 1, o segundo checkbox é o coisa 2, o terceiro checkbox é o coisa 3, o quarto checkbox é o coisa 4. Quando você pega um input type do tipo texto, né, então quando você pega um input type do tipo texto, a gente consegue pegar o valor digitado pelo usuário. Então o usuário vai lá e digita um valor e você consegue pegar o valor digitado. Nesse caso, como é checkbox, para a gente conseguir capturar o valor clicado, nós precisamos obrigatoriamente utilizar esse atributo aqui, ó, chamado de value. Através do atributo value, a gente consegue pegar qual é o elemento clicado. Porque quando o usuário selecionar coisa 1, então o valor que será passado para o nosso action é bicicleta. Quando ele clicar em coisa 2, o valor passado vai ser celular. Quando ele clicar em coisa 3, o valor passado vai ser paciência. Quando ele clicar em coisa 4, o valor passado vai ser e chute. Querem ver? Ó? Até vamos simplificar melhor, já que não custa nada, vamos colocar assim, ó, recebe dados.php e o método que vai mandar por método get. Para vocês entenderem que quando a gente utiliza obrigatoriamente a input type do tipo text, ele pega o text digitado pelo usuário. Quando você usa checkbox, ele vai acabar pegando os valores aqui, ó, de dentro do value, né? Então, vou colocar aqui, ó, input type vai ser do tipo submit, né, o nosso input type, e aí o value que a gente vai colocar nele aqui, ó, vamos colocar assim, ó, enviar, né, e vamos colocar mais um name aqui nele, que a gente vai colocar assim, ó, enviar. Aí vamos salvar esse nosso formulário, e aí vamos voltar aqui na nossa página, vamos atualizar, olha só, eu tenho os seguintes itens, olha só, campo checkbox são esses campinhos, né, com esses quadradinhos aqui, né? Então, por exemplo, se eu marco, eu tenho uma bicicleta, eu tenho paciência, eu tenho que chute, o que ele vai enviar para a gente no momento do envio não é essa frase, eu tenho muita paciência, eu tenho que chute, eu tenho uma bicicleta. O que ele vai acabar enviando é tudo que nós colocamos aqui, ó, dentro do value, né? O que foi colocado dentro do value. Querem ver, ó? Cliquei no enviar, olha só, ele chama o nosso recebe dados.php e olha só, o name, coisa 1. Olha só que legal. Então, o name coisa 1, que nós colocamos aqui, ó, recebe o valor bicicleta. Por quê?
porque coisa 1 é o name e o value é bicicleta. Olha o próximo elemento, coisa 3 recebe paciência e coisa 4 recebe que chute. Ou seja, olha só, coisa 3, coisa 4 e o value que está sendo passado é. Por isso que eu havia comentado com vocês que é legal a gente conhecer alguns desses inputs, porque cada input ele acaba tendo uma determinada particularidade, né? No caso do text, ele pega o próprio texto digitado pelo usuário, mas no caso do checkbox, ele vai acabar pegando os valores que existem dentro do chamado value aí. Bom, então, esse checkbox, né? Também tu já havia comentado na aula passada, é o input type bastante famoso, digamos assim, né? Aí dentro do HTML, mas é legal que você poderia, né? Tá trabalhando, então, com esse elemento aí também. Aí o que acontece? Dentro do HTML5, existem outros input types, como eu havia comentado com vocês, e a gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, querem ver, ó? Eu vou colocar aqui, ó, H1, vou colocar assim, ó, cores, né? Vou abrir o nosso maldito formulário, né? E aqui eu vou colocar assim, ó, por exemplo, selecione uma cor. E aqui já ao lado eu vou fazer isso aqui, ó, selecione uma cor e vou colocar assim, ó, input, e esse input vai ser um type, ou melhor, input vai ser type, no caso, né? E vai ser um type do tipo color. E aí a gente vai dar um nome para ele. Então, por exemplo, eu vou chamar ele de cor apenas, e eu vou colocar um value aí para ele, né? E aí, na hora de passar um value, a gente vai ter que passar por exemplo, um código hexadecimal. Lembra lá quando a gente estava trabalhando com cores, né? Vendo, na verdade, no bimestre passado, cores, a gente viu que existia a possibilidade de passar aí uma cor em hexadecimal. Então, por exemplo, eu posso passar 00, 00 e a letra C e a letra C, por exemplo. Não faço a mínima ideia que cor que é essa, mas vamos ver qual é a cor que vai acabar aparecendo ali para a gente aí. E esse input type, olha só o que ele faz aqui, ó. Vamos dar um save aqui na nossa página, vamos passar para cá, olha só. Então, cores. Olha só, selecione uma cor. Então, quando o indivíduo vem aqui, ó, olha só que interessante. Quando o indivíduo vem aqui, ó, ele consegue selecionar tonalidades de cores, né? Então, olha só. Então, por exemplo, vamos pegar esse hexadecimal aqui, ó, esse hexadecimal verdinho que está aqui, ó. Vou dar um Ctrl C nele, né? Vou fechar essa caixinha, vou voltar aqui, ó. No lugar de colocar dessa maldita cor, eu vou colocar essa cor verdinha que está aqui, ó. Vou salvar o elemento novamente, vou voltar para cá, né? Vou atualizar a página. O verdinho já foi selecionado, né? E agora, olha só, eu poderia ficar selecionando e buscando novas cores. Então, esse input type chamado de color, ele é um input type novo também, surgido aqui com HTML5. Então, o que ele acaba fazendo para a gente, ele acaba definindo essa caixa de cores e ele permite que o usuário venha aqui, ó, e selecione uma cor qualquer, né? Uma cor do agrado dele. Na hora que você vai capturar esse valor e enviar esse valor, o que ele vai fazer? Ele vai acabar pegando a cor do value. Aqui a gente já começou com um value padrão, né? Começou com a cor verde, mas entendo que quando o usuário vem aqui e digita outra cor qualquer, ou ele escolhe uma cor qualquer nessa caixa de cores, a cor que será enviada é justamente essa cor que foi escolhida pelo usuário. Então, esse é o input type do tipo color. Ele define uma caixa de cores, né, e permite que o nosso usuário faça a seleção, então, portanto, de uma cor. E aí a gente acaba utilizando os chamados códigos em hexadecimal. Através desses códigos em hexadecimal, a gente pode obter, então, uma cor escolhida pelo nosso usuário aí. E bem interessante, né? É uma opção nova que veio aqui com o HTML na versão 5 e permite que o nosso usuário acabe selecionando, então, cores através de uma caixa de cores aí. Talvez, né? Você tenha lá, talvez, qual a sua preferência, e aí você pode pedir para o usuário, olha, coloca aí a sua cor de preferência. Se o usuário, de repente, não sabe o nome, ele pode selecionar essa cor ali dentro, né? Ele salva o padrão hexadecimal, ou talvez está criando algo relacionado a algum template, mudança de cores ou algo assim, então você poderia utilizar esse tipo de input type aí. Bem interessante, né? Ele cria, simples fato de você colocar input type do tipo color, ele já cria toda aquela caixa de texto ali, ou melhor, toda aquela caixa de cores ali que vocês viram, né? De uma maneira mais facilitada aí pra gente. Bom, vamos para mais um elemento
do nosso HTML5, mais um tipo de input que a gente pode estar utilizando. Então, vou colocar aqui, ó, H1, né? E aqui dentro do H1 a gente vai colocar agora esse elemento aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, data, né? Data. E aí vamos abrir uma tag formulário, né? Lembrando o seguinte, né? Que a gente poderia colocar todos esses elementos dentro de um único formulário, né? A gente poderia colocar cada um desses elementos dentro de um único formulário. Eu estou abrindo um formulário para cada elemento porque eu estou mostrando de um a um ali para vocês. Mas nada impediria, por exemplo, de vocês abrirem uma única tag form e dentro dessa tag form colocarem diversos elementos para o formulário nosso aí, certo? Nada impediria. Data é bem interessante porque ele é um input type novo que foi lançado aqui com a versão do HTML5, né? E esse campo do tipo date, ele define para a gente uma caixa de seleção de datas, né? Então, portanto, o que acontece? O valor final, o valor que esse input type vai ter, normalmente ele é uma data. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, o mês, o dia, o ano, formando a nossa data ali direitinho aí, né? Então é interessante. Então ele é um campo que permite que a gente consiga fazer a seleção aí de datas, né, na hora que a gente vai estar trabalhando então com o nosso formulário. Então olha só, é a mesma coisa, né? Você vai usar o input type, você vai colocar, ao invés de você colocar color ou text ou password como a gente fez até agora, você vai colocar o chamado date, né? Date. E aí vamos colocar aqui ó um name para ele. Por exemplo, data. Data é o name que a gente quer colocar ali para ele. Só isso, certo? Se você colocar input type, date e colocar um nome para ele, já está excelente. Esse name, lembra vocês que ele é importante, porque se nós tivéssemos aqui ó, um action, né, enviando os dados lá para o nosso recebe dados.php por método get, por exemplo, né, na hora que a gente enviasse os dados para o nosso recebe dados.php, ele precisa desse atributo name para saber qual é o valor que está sendo enviado ao nosso recebe dados. Vou salvar aqui, ó, Ctrl S, vou passar aqui, ó, para o nosso formulário, vou atualizar aqui, ó, né, e quando eu descer a barra de rolagem, olha só, é interessante porque se eu clico nessa flechinha pretinha que está aqui, ó, do lado dele, olha só o que ele faz para a gente, ele já abre um calendário. Então você não teve que fazer basicamente esforço nenhum para aparecer esse calendário aí na tela, né? Então você simplesmente veio aqui, ó, você veio aqui dentro do teu formulário e você acabou colocando o input type do tipo date, né? E esse input type do tipo date, ele permite que você, por exemplo, selecione o dia e aí use as flechinhas aqui, ó, para cima e para baixo para você selecionar um dia diferente. Ele permite que você selecione um mês diferente, né? Então você pode subir e voltar nos dias aqui, né? Pode subir e voltar nos dias, e a gente pode também, olha só, selecionar o ano, né? Então eu posso clicar aqui no ano e posso selecionar um ano qualquer, e se eu não quero ficar fazendo assim, né, através dessas flechinhas aqui do lado, eu posso clicar aqui, e aqui ele abre o calendário, e no calendário eu posso vir aqui e posso selecionar, né, uma data qualquer. Ele está sugerindo aqui, ó, por algum motivo no meu navegador aqui 2026, né? Mas tá lógico, né? Porque eu deixei aqui 2026. Rodolfo, truco. Olha só, vamos clicar aqui, ó. Ele vai voltar aqui para dezembro, que é a data, mas se eu quiser aqui, ó, eu posso estar voltando, né? Em cada uma das datas e posso selecionar uma data qualquer. Por exemplo, sei lá, 15 de julho de 2020. Então, esse é o input type do tipo data. Então, o do tipo data, é um carinha bem interessante, porque ele permite que você trabalhe justamente com datas, né? Então, se você quiser ter um calendário formado de uma maneira bem rápida e prática na tua tela, você pode utilizar esse input sem nenhum problema aí. Bom, próximo campo que a gente também tem input type do tipo e-mail, né? Então, ele é um input type também usado dentro da versão do HTML5, né? Então, dentro do HTML5, você tem aqui, olha só, o input type do tipo e-mail, né? E aí você também vai fazer exatamente aquela mesma paradinha que nós já fizemos aí em outras, agora há pouquinho em outros exemplos, né? Posso dar o name aqui dele de e-mail, posso colocar lá o mesmo placeholder que a gente viu agora há pouquinho no usuário e senha, e, por exemplo, digite seu e-mail, né? Digite seu e-mail.
e aí a gente pode simplesmente fechar ele aqui, ó. Só que esse input type entenda o seguinte, querem ver? Ó, deixa eu só salvar aqui para vocês aqui, ó. Vamos passar para cá, olha só, vamos atualizar a nossa página aqui, vamos descer a barrinha de rolagem, olha só. Então, e-mail. Então, você podia colocar rodolfo, arroba, sei lá, .com.br. Só que o input type do tipo e-mail, ele não completa arroba, ele não coloca o arroba ali para gente, ele não coloca o .com ou .br de forma automática, né? Esse tipo de campo, ele define um e-mail, mas ele seria útil se nós estivéssemos fazendo algum tipo de validação com esse campo, né? Então, se a gente estivesse digitando, por exemplo, um formulário e precisasse fazer verificações ou validações das informações digitadas, a gente poderia tratar esse campo como e-mail, porque depois lá em JavaScript a gente poderia, né, fazer uma validação também, né, desses dados aí dentro do nosso formulário. Basicamente, o input type do tipo e-mail, ele não difere em nada dos input types do tipo text, que a gente viu, né, o primeiro input type do tipo text, mas e se você quisesse trabalhar com validações, vai montar a tua página e precisa validar algum elemento, você poderia utilizar, né, esse input type aí, sem nenhum problema aí. Bom, vamos para o nosso próximo elemento, né, vamos para o nosso próximo elemento. Então, o e-mail. O e-mail não vai mudar nada em relação aos demais input types, como havia comentado, ele é interessante para trabalhar com validação, mas como o foco aqui, por enquanto, ainda não é trabalhar com validações, então, por enquanto, né, a gente vai deixar quieto esse cara aí. Mas entendo que existe e a gente poderia estar utilizando ali sem nenhum problema. Tudo isso dentro do HTML na versão 5, logicamente, né, que é o HTML na versão 5 que oferece para a gente todos esses elementos aí. Bom, ele tem diversos, né, tem diversos campos, tem diversos tipos de input type que a gente pode estar trabalhando, a gente está vendo apenas alguns, né, desses input types, né, como por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês um input type bem interessante, chamado de oculto. O oculto, ele tem deixa eu montar ele aqui, ó, primeiro, montar a tag form aqui para vocês. O oculto, ele é um input type bastante interessante para utilizar quando você está programando com banco de dados, e eu já explico ali aonde poderia entrar, né, esse indivíduo aí. Então, por exemplo, eu vou chamar ele de oculto, e o name dele aqui vamos chamar de oculto aqui também, e vamos colocar aqui, ó, value, por exemplo, veio do banco de dados. Input type do tipo hidden, né, esse hidden, ele significa que ele é um input type oculto. Então, normalmente, esse input type, ele é um atributo que não é mostrado no formulário, ele fica oculto. Então, dessa forma, nós temos um campo escondido dentro do nosso formulário, e ele normalmente, os valores que você vai estar inserindo dentro desse input type, eles não são desenhados na tela do nosso navegador, mas eles não serão desenhados, mas eles serão enviados através do nosso formulário. Por isso que eu havia comentado que, normalmente, esse tipo de campo oculto, ele é bastante utilizado para armazenar registros em banco de dados, que precisam, por exemplo, por algum motivo ser atualizado e você não quer mostrar algumas informações, como, por exemplo, imagina que você tem um campo que define um número de identificação de um usuário no banco de dados, e você não quer mostrar esse número de identificação no formulário, então você poderia guardar esse número de identificação num campo oculto, né, num campo hidden, num campo escondido dentro do nosso formulário. Então, como eu comentei com vocês, ele não é desenhado, né, ele não é desenhado na tela, mas ele é enviado no momento da nossa execução. Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui o action, e aqui para o action eu vou chamar o nosso recebedados.php, para o nosso método aqui eu vou usar o método get, eu vou colocar aqui um br para pular a linha, eu vou colocar aqui, ó, input type, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um input type do tipo submit, o name dele vai ser enviar, e o value dele também vai ser enviar. Fechar aqui a porra do negócio, vamos salvar aqui, ó, com o Ctrl S, vamos executar aqui, ó, e vocês vão ver o seguinte, olha só, oculto, tá vendo, ó?
não aparece nenhum input type aqui, ó, no nosso formulário, porque ele é um input type que fica oculto, fica escondido. Ninguém consegue ver ele. Só que no momento do envio, olha só o que vai acontecer. Se eu clicar no botão enviar, note que o nosso campo oculto aparece. Olha só, aqui ó, no name dele, eu chamei ele de oculto, né? E para o value dele eu coloquei aqui, ó, veio do banco de dados. Então note que ele não é desenhado, mas em contrapartida ele é enviado. Por exemplo, aqui no método get, eu estou vendo que o oculto está enviando essa informação que veio do banco de dados. Vocês vão ver que quando a gente quer esconder alguma informação, quando a gente precisa ocultar alguma informação do nosso usuário final na tela, a gente pode utilizar esse campo hiding. Então, por isso que a gente não vê ele aqui, né? Justamente porque o objetivo do nosso campo hiding é que ele seja um campo oculto, ele seja um campo escondido, né? Que ele não apareça, né? Que é um campo que não vai estar sendo mostrado ali para a gente aí. Então, normalmente, quando você acaba trabalhando com banco de dados, o banco de dados usa bastante essa ideia de arquivos ocultos, porque vocês vão ver em banco de dados um conceito chamado de chave primária, e essa chave primária em banco de dados, ela é um número que identifica uma linha de uma tabela, e toda vez que você precisa trabalhar com uma tabela, ou toda vez que você precisa trabalhar com algumas linhas dessa tabela aqui em HTML, ou mesmo em PHP, você acaba escondendo essa chave primária dentro de um campo oculto, dentro de um campo hiding, para você poder trabalhar com os demais elementos. Ou seja, aquele número de identificação é uma forma que eu e vocês, programadores, temos de identificar a linha, mas é um número que não precisa ser mostrado para o usuário na tela. Então, aí a gente poderia, né, trabalhar com esse elemento, né, ali sem nenhum problema aí. Bom, então, o input type hiding, né, o nosso oculto, o nosso escondido. Bom, nós já vimos o input type do tipo text, já vimos o input type do tipo password, já vimos o input type do tipo date, já vimos o input type do tipo e-mail, e aí está faltando o nosso velho e bom número, né? Está faltando exatamente agora o nosso velho e bom, input type para números, por exemplo. Sei lá, você vai pedir lá para o usuário digitar a idade, por exemplo, né? E aí, se você quer a idade, quer a quantidade, você não vai usar o input type do tipo text, você pode utilizar o input type do tipo número, né? E esse input type também é o input type que foi lançado com o HTML5. Então, esse input type do tipo número, ele define um campo para apenas inserção de números. É um recurso muito legal, é um recurso muito útil, porque ele permite a inclusão, por exemplo, de valores mínimos e valores máximos. Então, você consegue colocar o input type do tipo number, e número, number, né? E aí você pode ainda fazer algumas limitações. Por exemplo, você pode dizer, olha, qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo que esse input type acaba recebendo e oferecendo ali para a gente. E é legal que você trava, quando você usa input type do tipo number, você acaba travando a possibilidade do usuário digitar uma letra. Aí ele só pode digitar números e nada mais do que números, né? Então, é interessante, né? É também um input type que o HTML5 acabou trazendo aí pra gente, mas bastante útil aí também, né? Então, olha só, colocar aqui o nosso tag H1, colocar assim, ó, números, vamos abrir a nossa tag form, vamos fechar ela e vamos lá, né? O nosso input type, e aí o nosso input type é o number, né? Número, input type do tipo número. E aí vamos dar um name para ele. Então, vamos supor aqui, name é idade, né, que eu havia comentado, e aí vamos fazer o seguinte, por exemplo, vamos voltar aqui na frente, ó, vamos abrir uma tag P aqui dentro, e vamos colocar assim, ó, digite, ou melhor, assim, ó, coloque, tá difícil, hein, coloque sua idade no campo. Ou só coloque sua idade, né? Coloque sua idade vai ser bem bacaninha. Olha só, uma tag P. Ah, mas eu posso colocar uma tag P dentro do meu form? Pode, nada impede, né? Você não precisa ficar abrindo sempre tags apenas input. Você pode colocar outras tags que você já conhece dentro do teu formulário. Ctrl S para salvar aqui. Vamos voltar aqui. Olha só, atualizei. Olha só, números. E quando eu venho aqui, ó, eu posso tentar digitar o número. Então, olha só, se eu vir aqui digitar manualmente, eu posso digitar números manualmente, eu não posso digitar letras, olha só, eu estou aqui no meu teclado tentando digitar letras. Ah, consegui uma letra, não poderia. Eia, olha só,
Os demais, aqui meu teclado está bugando o E aqui, ó, não deveria, mas o E vai aparecer, lógico que o E vai aparecer, né, o E é truncagem, né, vocês já viram aquelas paradinhas lá no Excel, quando eu quero escrever um número em formato científico, né, no formato científico ele acaba utilizando a letra E para especificar o número, então, por exemplo, ele podia ter 10 E a menos 10, por exemplo, né, então você poderia ter algo nesse sentido, uma representação de um valor truncado, por isso que o E vai dar certo. Mas, enfim, normalmente outras letras não, né? Olha só, estou apertando várias letras aqui do meu teclado e elas não podem aparecer. E se você não quiser digitar os números, você pode usar essas flechinhas aqui na lateral, olha só. Essas flechinhas aqui na lateral, elas servem para você adicionar os números. Só que, como é idade, cara, seria interessante ter uma limitação da idade, né? Dificilmente uma pessoa vai ultrapassar os seus 120 anos, por exemplo, né? Então, esses input types do tipo number, além dele ter o name, que já é de praxe, já é padrão, ele tem dois atributos bem interessantes, um deles chamado de min e um deles chamado de max, onde a gente poderia definir os valores mínimos e os valores máximos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, coloque sua idade, eu posso definir isso aqui, ó, que a idade inicial é 0 e a idade final, por exemplo, é 120. Então, qualquer valor entre 0 e 120. Vou vir aqui no menu File, vou salvar essa brincadeira, vou passar para cá, vou atualizar tudo isso aqui, ó, vou descer aqui, ó, e agora eu posso ter, olha só, o valor 0, ó, menos de 0 não vai, e se eu for segurando aqui, ó, por exemplo, o botãozinho, né, olha só, eu vou chegar lá no 120 e vai travar lá no 120, olha só. Então, eu só posso ter idade entre 0 e 120. Muito bacana, né? Viu, professor? Oi? Tipo, a linha ele só vai no máximo quando você vai na flechinha, mas se for de digitar no teclado, ele passa ou ele fica negativo, igual o professor falou que não vem menos que Sério que zero. ele faz isso? Oh, sacanagem isso. Aham. Zói, encontrou um bug na desgraça aqui, ó, mas ó, que jaguara. Então ele trata só com o Min e com o Max na flechinha, mas olha que lixo. Daí teria que fazer outros tratamentos, né? Só que vocês vão ver ali para frente que esses negócios de trabalhar com formulário, ele é bem chapante, porque às vezes você pede um campo, pede para o cara digitar uma data, o cara vai lá e enfia uma letra no meio da data. Aí você pede para o cara digitar uma palavra, o cara te enfia um número ali no meio, daí tem algumas opções de tratamento, mas muito bem observado, eu não tinha observado isso, que sacanagem, né? Olha só, tem a porra do Min e do Max e permite que eu digite um valor diferente, mas que ódio. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó, colocar aqui, vamos fazer um teste aqui, assim, vamos tentar enviar esse valor aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, um action, colocar assim o nosso recebe dados.php, vamos colocar aqui o método get, só para a gente ver ali na URL como que ele vai se comportar. Input type do tipo submit, aí o name dele vamos chamar de enviar, e o value dele vamos chamar de vai, sim, né? Vamos usar um Ctrl S para salvar, vamos passar para cá, vamos atualizar a brincadeira aqui, vamos passar para cá, vamos colocar aqui 133, esse 1333, vai. Olha só. Ele permite digitar, mas viu só o que aconteceu ali, ó? Ele permite que a gente digite um valor maior, né, do que o 120, mas olha só, na hora que a gente tenta submeter o nosso formulário, na hora que a gente tenta enviar o formulário, ele sozinho tem essa tratativa de erro, olha só, o valor deve ser menor ou igual a 120, que é o valor mínimo e máximo. Então nem tudo está perdido, né? Ele aceita a digitação de outros valores, mas ele já não deixa, né, o envio desses valores ali para a gente. Bacana, né? Bom, então, mais uma descoberta, né? Mais uma coisa interessante dos nossos formulários aí. Tá, aí o que acontece? A gente viu também na aula passada o input type do tipo rádio, né? Que aí o input type do tipo rádio, ele é um tipo que define um botão de opções, é diferente do checkbox, né? O checkbox normalmente é aquela caixinha quadradinha que você pode clicar e você acaba, na verdade, utilizando ela para selecionar vários elementos ao mesmo tempo, né? Então, ao exemplo que eu havia colocado aqui, né? Vou voltar aqui, ó, aqui no checkbox, né?
eu tenho os seguintes itens e eu posso marcar mais de um item ali ao mesmo tempo. Só que quando a gente trabalha normalmente com os atributos do tipo rádio, atributos do tipo rádio são atributos que servem para que a gente selecione apenas um único elemento por vez. Então, se você quisesse definir lá um elemento específico, né, você poderia estar utilizando um atributo do tipo rádio, semelhante ao que nós já fizemos já nas aulas anteriores aí, né? Então, coisas que você sabe que só pode ser marcado um único elemento. Então, por exemplo, se pergunta lá, o exemplo acho que era do sexo, né, do indivíduo, se era feminino, masculino ou outro, por exemplo. Então, se sabe que ele só pode marcar uma das opções, né? Então, como ele só pode marcar uma das opções, né, o input type do tipo rádio é que seria utilizado aí. Só que daí tem um cara também muito interessante, que é esse aqui, quer ver, ó? Também é um cara que está vindo dentro do HTML5, que é o input type chamado de range. Esse range, né, ele seria uma sequência de valores, né? Então até vamos colocar aqui ao lugar de, ou melhor, vamos fazer assim, ó, colocar range ou sequência de valores, né? Range ou sequência de valores. Vou colocar aqui ó, o nosso action, vamos colocar aqui ó, o nosso recebe dados.php, colocar aqui o nosso método, que é o método get, só para ter aqui, ó. E o range é interessante porque ele define um controle equivalente ou um controle bem parecido com um controle deslizante. Já vocês vão ver ali, eu já faço ali o códigozinho HTML, já vocês vão ver ali que é interessante porque o range, ele permite que você escolha valores numéricos, né? E só que não digitando eles, arrastando uma barrinha deslizante para um lado e para o outro, né? Então, se você arrastar uma barrinha deslizante para um lado e para o outro, você consegue selecionar ali, né, valores aí. Então, você pode definir ainda esse intervalo, né? Como a gente vai ver ali que é possível fazer a definição, assim como o input type do tipo number tem min e max, esse range também vai ter min e max, e aí a gente vai ver, né, esse elemento aí funcionando aí na prática aí. Então, range ou sequência de valores. Então, por exemplo, arraste a barra para mudar o valor, por exemplo. E aí vamos colocar aqui, né, o input type do tipo range. Só que esse input type do tipo range, como eu estou comentando com vocês, ele é um input type também novo que veio com HTML5. O HTML5, ele é bem interessante porque o HTML5, ele trouxe diversas novas tags para trabalhar com formulário. Então, antes formulário era uma coisa bem chatinha de você trabalhar, e a maior parte desses elementos que eu estou mostrando para vocês era tudo feito na unha, ou com JavaScript, ou com CSS, para você estar trabalhando. E aí, com a chegada aí do nosso velho e bom HTML5, ele acabou trazendo aí algumas facilidades para a gente no sentido formulário. Prova disso são esses vários elementos aí que a gente acaba encontrando desses nossos formulários aí. Vou colocar aqui a propriedade min, então vamos supor que o menor valor é 0, propriedade max, por exemplo, 120, né? O maior valor que a gente vai acabar encontrando aí. Então, ele define, né, um range de valores, e conforme você vai arrastando o elemento para um lado e para o outro, você vai aumentando, diminuindo esse range de valores. Vou salvar isso aqui, Ctrl S, vou voltar para cá na nossa página HTML nervosa, vou descer aqui, ó, e olha só, é um range ou sequência de valores, né? Essa barrinha deslizante aqui, né? Então, essa nossa velha e boa barrinha deslizante é o nosso range de valores. Então, eu poderia estar arrastando o elemento para um lado, poderia estar arrastando o elemento para o outro, e está vendo aqui, né, o processo em funcionamento aí. Só ver um negócio aqui, só um pouquinho aqui, deixa eu só colocar uns espaços aqui, porque a minha barrinha está em cima de uma outra coisa aqui que vai atrapalhar, pera aí. Aí, vai ajudar aqui para a gente aí, né? Então é um controle deslizante, certo? Então ele é um controle deslizante. A gente poderia estar arrastando para um lado, arrastando para o outro, né? Para definir qual é o valor que esse usuário queria aí, né? Então é um range, né? É um controle deslizante que a gente poderia estar utilizando aí. Bom, aí nós temos, até vamos voltar
aqui no nosso primeiro formulário, que era o nosso formulário de login, né? Esse nosso primeiro formulário aqui, ó, né? Existe um input type chamado de reset, né? Input type chamado de reset. Esse input type reset, ele define um botão para reiniciar ou apagar valores digitados por um usuário no seu formulário, fazendo com que ele acabe voltando, digamos, para os valores iniciais. Então, ele é um botão muito útil porque, por exemplo, o botão submit, ele é um botão muito bacana porque o botão submit, ele envia os dados, né? Ele submete os dados para, no nosso exemplo aqui, né? No nosso formulário de login, por exemplo, ele vai pegar os dados que o usuário digitou aqui e vai acabar enviando esses dados para o nosso recebedados.php aqui, por exemplo, pelo método post. Mas vai que o usuário não quer enviar os dados, sabe? Ele se arrependeu de ter enviado os dados. Então, nós temos aqui, ó, um input type chamado de reset. Então, esse input type chamado de reset, ele pode ser utilizado para a gente fazer, né? Por exemplo, vou chamar aqui, ó, de cancelar, e value aqui, ó, vamos chamar de cancelar. Vamos fechar o elemento aqui, ó, e ele zera os campos. Então, o submit envia os elementos do formulário pelo método selecionado na tag form para o endereço que está dentro do action. E o botão reset, ele zera tudo, simplesmente cancela, né, os nossos elementos aí. Ctrl S para salvar a brincadeira. Vamos voltar aqui no nosso formulário e vamos atualizar a página. Olha só, então nós temos o botão login e o botão cancelar. Então, se eu vir aqui digitar alguma coisa aqui dentro, né, e eu clicar no botão cancelar, olha só, ele zera o nosso formulário. Às vezes acontece, né, o usuário preencheu as informações dele aqui, ó, mas ele se arrependeu, né, ele não quer enviar os dados nem nada, então ele pode clicar no botão cancelar, que ele vai acabar acionando esse input type chamado de reset. Então, assim como eu tenho input type submit, que pega os dados do formulário pelo método escolhido, envia para o endereço do action, né? O reset, o que ele faz, ele pega todos os campos do nosso formulário e zera eles, né? Apaga eles, faz eles voltarem ao valor inicial, né? Existente ali dentro, certo? E aí, com isso, né? A gente acabou passando aqui, ó, por alguns elementos, né? Acabou passando por alguns elementos que o HTML5 em questão de input acaba oferecendo. E entendo assim, ó, eles não são os únicos, sabe? Eles não são os únicos. Você acaba encontrando, fora esses caras aqui, diversos outros input types para cada situação que você queira dentro do teu formulário, você normalmente acaba encontrando um input type semelhante, um input type apropriado para esse fim, né? Por exemplo, ele falou de data, eu tenho, por exemplo, horário, né? Também é o elemento novo que surgiu aqui, ó, é o tal do time, né? Ele também surgiu aqui, vamos colocar aqui, ó, um name, pelo menos aqui, ele também surgiu com o HTML5, né? E ele faz isso aqui, né? Olha só, você consegue, assim como você consegue definir uma data, aqui você consegue definir, olha só, um horário, né? Então, é o elemento próprio aqui, ó, para você definir. Ora, ele não tem a mesma caixinha, por exemplo, que você tinha dentro da data, mas é legal porque ele já coloca já 2 dígitos antes do 2 pontos, 2 dígitos depois do 2 pontos, e você já pode colocar aqui, ó, a hora aí direitinho dentro desse nosso maldito formulário aí. Então, é interessante, né? Você poderia trabalhar aí com diversos elementos, como eu falei para vocês. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, por exemplo, no próprio W3 School, né, lá dentro até isso foi uma das tarefas que eu pedi para vocês fazerem, né, durante o fim de semana. Se vocês tivessem tempo dentro do fim de semana, eu acabei pedindo para vocês darem uma olhada lá no W3 School para que vocês vissem mais elementos aqui, ó, do nosso formulário, e lá, com toda certeza, vocês vão acabar encontrando diversos outros input types. Aqui, eu acabei trazendo para vocês alguns mais utilizados, né? Aqueles que têm uma certa relevância, mas nada impediria da gente trabalhar com outros, né? Trabalhar com vários outros aí. E mais um detalhe. Aqui, ó, pessoal, por favor, a gente acabou colocando cada elemento desse numa tag form separada, porque nós precisávamos apenas exemplificar cada um deles. Mas nós poderíamos ter colocado todos esses elementos, certo? Dentro de uma única tag form, que é mais ou menos o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, na sequência da nossa aula,
a gente vai começar a criar um formulário juntos. Aí a gente vai começar a criar um formulário juntos para vocês verem, né, esse formulário em ação, ver esse formulário como ele acaba realmente funcionando, e para a gente encerrar daí esse conteúdo já de formulários aí. Só que daí tem mais um elemento importante, que é o seguinte: normalmente quando você trabalha com formulário, às vezes você acaba encontrando campos de observação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, observação, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, nossa maldita tag form de novo, e aí você quer colocar, por exemplo, uma área de texto maior. Vocês viram que o input type do tipo text é interessante, só que ele é uma caixa de texto pequena, né? O input type do tipo text, normalmente ele é uma caixa de texto para textos pequenos, né? Com poucos textos, digamos assim. E aí quando a gente trabalha com formulários, às vezes você quer, sei lá, por exemplo, imagina que você está trabalhando com pesquisa de satisfação, e aí você pede lá para o usuário, olha, coloque aqui o seu índice de satisfação de 0 a 10. Bom, de 0 a 10 você já viu que tem lá o number permite que a gente coloque valores mínimos e máximos de 0 a 10, ou você poderia usar ali o range, né, com aquele controle deslizante, o usuário poderia selecionar a nota de 0 a 10, o quão ele está satisfeito com o andamento de um produto, por exemplo, e aí você poderia abrir para ele um campo de observação, então um campo maior, né, um input type text, mas que ele tenha várias linhas para que ele possa digitar a opinião dele. Então a gente pode utilizar um elemento aqui, ó, chamado de text area. O text area, ele é um elemento que nós podemos estar utilizando dentro do nosso formulário para trabalhar com caixas de texto um tanto quanto maiores, né? Então, por exemplo, vou abrir, vou fechar ali o text area, vou salvar essa nossa brincadeira, vou vir aqui, olha só, atualizei, desci, olha só, agora eu tenho um campo de observação, e nesse campo de observação eu tenho aqui, né, uma caixa de texto maior. Olha só, comparada com o input type do tipo text, né, que é uma caixa de texto de apenas uma única linha, o text area, ele acaba oferecendo para a gente aqui, ó, linhas ou uma caixa de texto maior, né, que inclusive você pode controlar, olha só, o tamanho dessa caixa aqui, ó, em tempo de execução mesmo. Então você poderia estar vindo aqui, né, e poderia, olha só, pressionando Enter, digitando diversas informações dentro de um campo de observação. Então isso é text area. Lógico que você poderia trabalhar ainda com CSS você poderia fazer estilizações no text area, e não só no text area, a gente poderia fazer estilizações em diversos elementos ali, né, para a gente tá trabalhando com o nosso formulário de uma maneira um pouquinho mais interessante. Mas já de cara entendo que text area é um tipo de input que a gente pode estar utilizando toda vez que você quiser um campo de observação, que você sabe que você vai ter que estar digitando diversos elementos, diversas linhas de texto, por assim dizer, né? Aí a gente poderia estar utilizando esse indivíduo aí, né, chamado de text area. Bom, aí com isso, né, a nossa exemplificação aqui de alguns dos inputs, como havia prometido na aula passada, a gente já acertou. A ideia aqui, ó, do JavaScript, por favor, não esquente cabeça, isso aí não é aula de JavaScript, né? O JavaScript colocado aqui foi só para exemplificar o input type do tipo button, né? Eu falei para vocês que é legal o botão submit, envia, botão reset e cancela, mas e se eu quiser botões com ações diferentes? Aí eu posso usar o input type do tipo button, mas obrigatoriamente ele é utilizado em conjunto com esse atributo chamado de onClick para chamar funções em JavaScript para trabalhar com essa nossa tela aí. Então o que nós vamos fazer agora? Agora, para encerrar esse assunto de formulário, e na nossa próxima aula a gente já pensar por exemplo, na nossa semana de prova, nas questões de trabalhos, né? Por enquanto não se preocupem, porque eu não pedi a entrega de nenhum trabalho, eu vou explicar na quinta-feira como que vai ser a entrega de trabalho, eu vou explicar para vocês como que vai ser a questão da prova, ali bem direitinho, né? Vocês não precisam esquentar a cabeça com nada, que na quinta-feira eu vou tocar aí uma palavrinha com vocês, a gente vai trocar uma ideia durante a aula, e a gente vai ver como cada um desses elementos aí
funcionam, ou seja, como que vai ser a prova, como que vai ser o trabalho bimestral, isso a gente vai discutir mais na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente vai trocar uma ideia em relação a isso daí, né? É. Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar a criar, então, um exemplo de um nosso formulário. Então, você vai acabar criando inicialmente um formulário com diversos campos, né? E esses campos, você vai colocando alguns campos ali de forma aleatória, mas o objetivo vai ser, talvez nessa aula já não dê mais tempo, então eu só deixa eu ver que horas são bem certinho aqui, falta um minuto para a nossa aula praticamente terminar, mas então nós vamos fazer o seguinte, na quinta-feira a gente vai discutir o conteúdo relacionado à prova, a gente vai discutir o conteúdo relacionado ao trabalho bimestral, eu vou explicar para vocês quando vai ser entregue, vou expor as datas ali direitinho, vou explicar o que vai ter que fazer em relação a trabalho, eu vou explicar para vocês como que vai ser a prova bimestral. Nós já tivemos a experiência, né, da prova bimestral do primeiro bimestre ser toda pelo AVA, nesse segundo também a gente vai ter essa mesma ideia, né, a gente vai acabar passando ali pelo AVA também, e aí depois, na quinta-feira, quando eu explicar essa parte de como vai ser a prova, o que vocês vão ser cobrados, qual é a data de entrega do trabalho, qual é o trabalho que eu quero que entregue, aí a gente vai fazer um formulário juntos, e a nossa ideia vai ser criar um formulário e vai ser estilizar ele com o CSS, sabe? A gente vai pegar lá, por exemplo, vai pedir talvez um nome, um telefone, um e-mail, vai colocar talvez um rádio button, vai colocar um checkbox, talvez, alguns elementos assim, mas a ideia vai ser estilizar ele com o CSS. Então, você vai acabar criando ali, por exemplo, o nosso estilo.css, e dentro do nosso estilo.css a gente vai acabar colocando, então, alguns elementos para formatação mesmo, né, para a gente fazer algumas estilizações ali dentro desse nosso formulário. Então, para deixar ele mais bonitinho, né, pelo menos, né. Deixa eu só parar a gravação aqui, ó. Aí, para a semana que vem, eu deixo disponível todas as gravações de aula, né? Então, para a semana que vem eu vou fazer lá uma playlist lá dentro do nosso AVA, onde a gente vai ter todas as aulas aí disponíveis gravadas, mas vai estar bem, prova nossa vai ser bem tranquila, né? Vocês não precisam esquentar a cabeça, vai ser bem